Bom, tá gravando. Vambora. Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula onde a gente vai tratar em específico agora etapas de um ataque, ou seja, aquele item 1.4 do seu edital aí para o concurso do BNDES. Eu trouxe algumas questões, né, em torno de, acho que são 13, 14 questões, tá? Para a gente poder debruçar um pouquinho, né, referente a esse tipo de assunto, a quais as etapas de um ataque efetivamente, qual é a noção básica ali que a gente tem que ter, uma visão geral ali, né, para a gente trazer à nossa mente alguns conceitos, algumas características inerentes a cada fase do ataque, beleza, galera? Então, sem mais delongas, para ser bem objetivo, vamos aí resolver essas 14 questões, beleza? Então, se você ainda não curtiu esse canal, eu já peço aí, né, para você curta, deixe seu joinha, deixe seu comentário aí também até para eu ter um feedback, né, de como que tá sendo o andamento das aulas aí, tá? Peço essa ajuda aí para vocês, beleza, galera? Então, simbora. Deixa eu sair aqui da tela da frente de vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, tá gravando direitinho. Simbora, galera. Vamos lá. Bom, fases, né? Etapas de um ataque, né? Ou seja, exercício. Vamos lá, questão de número 1. Deixa eu colocar aqui o desenho. Vou botar aqui. Pronto. Beleza. Bom, vamos lá, galera. Um hacker está tentando obter informações sobre a estrutura de uma empresa. Tá? Deixa eu só fazer habilitar uma flag aqui da gravação, galera. Só um minutinho. Pronto. Um hacker está tentando obter informações sobre a estrutura de uma empresa para planejar um determinado ataque. Ele realiza pesquisas em sites de redes sociais, ou seja, pesquisa que a gente diz que são pesquisas públicas, tá? Pesquisas públicas, e verifica detalhes disponíveis, ele até fala, publicamente. Essa é a palavra-chave, publicamente, sobre essa determinada organização. Qual etapa do ataque ele está realizando? E aí, qual que vocês acham? Qual que seria, né, a resposta? Seria varredura, enumeração, footprint, ganho de acesso ou encobrimento de rastros? E aí, pessoal, qual que vocês acham? Bom, aqui já de cara seria a nossa famosa footprint, né? Ou seja, o footprint é aquela etapa que a gente chama de inicial. Ou seja, é nessa etapa inicial que eu não, né? O atacante, ele vai o quê? Coletar o máximo de informações possíveis, tá? O máximo de informações. E quais seriam essas informações? Informações públicas, tá? Estão disponíveis aí na internet, né, a fim de coleta, né, sobre determinadas organizações, certo? Ou seja, é por meio dessas fontes públicas que a gente consegue coletar determinadas informações, beleza? Então, aqui o nosso gabarito seria realmente, né, a letra C, ou seja, o nosso famoso footprint. Mas, professor, o senhor tem como dar um overview sobre como que funciona, né, as etapas, né? Porque fica muito vago ainda, né? Muita gente ainda tem um pouco de dúvida, né? Então eu vou aqui dar um spoiler, digamos assim, de como que funciona, mais um overview, né? Desse tipo de etapas, né? De um ataque efetivo, beleza? Deixa eu voltar aqui pro nosso PowerPoint e aqui vamos falar um pouquinho das etapas de um ataque. O que significa isso? Ou seja, é aquela espinha dorsal, digamos assim, aquela esteira, né, que um atacante ele vai poder transitar entre essas etapas para obter informações, verificar, né, analisar a vulnerabilidade, fazer ganho de acesso dentro de um determinado sistema, encobrir determinados rastros, beleza? Ou seja, quando a gente fala em um determinado etapas, né, determinadas etapas de um ataque, o seu edital ele está trazendo aí as fases
Ele está sendo bem específico em relação a isso, tá? Não perca isso de vista. Ou seja, você tem aí o footprint, tá? A etapa do footprint, tranquilo? Você tem também, né, a varredura, beleza? Ou seja, a gente tem a varredura, o famoso scanning, né? Efetivamente, beleza? A gente tem a famosa aí, o teu edital, ele traz também, né, a tal da enumeração, beleza? Ele traz a enumeração e ele traz também o ganho de acesso, beleza? Ele traz o ganho de acesso, ou seja, a gente já tem a etapa do footprint, a varredura, logo em seguida a gente vai ter a enumeração de determinadas informações e vai ter logo em seguida o ganho de acesso, beleza? A partir do momento que a gente ganha esse tipo de acesso, a gente tem uma etapa, digamos assim, final, entre aspas, né, que é para persistir esse tipo de acesso, ou seja, se eu ganhei o acesso, eu não quero perder, concorda? Se eu, atacante, ganhei esse tipo de acesso, eu quero persistir, manter esse tipo de acesso. Ou seja, eu só consigo fazer isso por meio da criação de quê? De porta, famosa porta dos fundos. Beleza? Ou seja, mais conhecido como backdoor. Tranquilo? Ou seja, aqui eu vou ter algumas determinadas características, né, referentes, inerentes a esse backdoor efetivamente, beleza? Professor, beleza. Então, aqui a gente tem o footprint, a varredura, enumeração, o ganho de acesso e efetivamente a criação de portas de fundos, tá? Mas começando com o footprint, o que seria esse footprint? Vou até colocar de outra cor aqui. O footprint é aquela famosa fase ou etapa conhecida como reconhecimento. Ou seja, é por onde o atacante ele vai fazer o reconhecimento de determinadas informações públicas sobre uma determinada organização, tá? Ou seja, é o primeiro passo de um ataque onde o atacante ele coleta o máximo, ou seja, ele vai coletar o máximo de informações possíveis, tá? Referente ao alvo, né? A uma determinada organização, né? Ou seja, é o processo de reconhecimento, de levantamento de informações. E quais seriam essas informações? Eu vou até colocar aqui nesse outro slide, que fica mais fácil, tá? Ou seja, para cada slide aqui, a gente coloca uma etapa. Ou seja, aqui no footprinting, a nossa primeira etapa, a gente tem ali, ela é conhecida, né, efetivamente como a etapa do reconhecimento. Não perca isso de vista, beleza? Ou seja, é o primeiro passo efetivamente de um atacante, ou seja, ele vai coletar o máximo de informações possíveis, beleza? E quais seriam essas informações? Vamos lá. Essas informações seria nome de domínio, tá? Possíveis topologias de rede, ou topologias no que tange a cadeia hierárquica dos domínios, tá? Os possíveis endereços de e-mails, beleza? De e-mails, possíveis ranges de IPs, muitas das vezes publicados, tá? Redes sociais, como a própria questão diz, redes sociais, tá? Telefones. Ou seja, eu tenho inúmeros, né, inúmeras informações que elas são, digamos assim, públicas muitas das vezes. Documentos, diversos documentos. Ou seja, essa etapa do footprint, ela tem como objetivo identificar as informações públicas de uma determinada organização. E muito interessante você não confundir o footprint com o que a gente chama de
Não confunda, né, com a fingerprint. Fingerprint. A gente vai ver que o fingerprint ele tem como objetivo principal o quê? Identificar um sistema operacional. Identificar um SO, ou seja, um sistema operacional, tá? Ou seja, essa fase do fingerprint é como se fosse assim, digamos assim, a gente tem toda a característica de quem? Do footprint, digamos assim, e dentro do footprint, a gente tem o tal do fingerprint. Beleza? Ou seja, é uma etapa, né, digamos assim, de obtenção de determinadas informações específicas inerente ao sistema operacional que está dentro do footprint, beleza? Então, o sucesso dessa técnica de fingerprint, ela é possível devido às particularidades de cada sistema operacional em responder uma determinada sequência de pacotes na rede. Ou seja, com isso, né, a gente consegue levantar determinadas informações de versão, de nome do sistema operacional que a gente está ali analisando, beleza? Ou seja, é bom a gente ter isso em mente que o fingerprint ele tem essa etapa de identificar qual é o sistema operacional. Tá? O footprint já é aquela fase de reconhecimento mais amplo, né? Mais público, digamos assim. Mas o fingerprint ainda assim ele está dentro do footprint. Tá? E aqui é interessante que o fingerprint, deixa eu voltar com a caneta verde. Tá? O fingerprint, a gente tem o fingerprint passivo e o fingerprint ativo. Tá? O que significa isso? O fingerprint passivo, eles são, digamos assim, alguns programas de sondagem, né, na rede, né, que muitas das vezes atuam como se fosse um sniffer, né, capturando pacotes na rede, e eles ficam olhando esses pacotes e analisando os tipos de datagrama, né, como que esse datagrama ele é construído. Com base nisso, ou seja, com base nessas ferramentas de captura de pacote, uma captura passiva, ele olha para aquele datagrama, para aquele frame, para aquele pacote e deduz, né, qual é o sistema operacional, tá? Tranquilo? Enquanto que no ativo, no fingerprint ativo, pela resposta de uma determinada máquina, seja uma estação de trabalho, seja um servidor qualquer, ativamente a gente consegue identificar qual é o tipo de sistema operacional, beleza? Ou seja, aqui a gente já tem uma resposta direta do host. O host aqui, você entenda como sendo uma estação de trabalho ou até mesmo um servidor, beleza? A maneira como eles respondem diretamente para você ou diretamente para um atacante, dependendo desse tipo de resposta, do comportamento dessa resposta, a gente consegue deduzir, né, definir ali qual é o tipo de sistema operacional, beleza? Então aqui é só para fins didáticos, a gente ter essa noção de que a gente tem o footprint, onde a gente está buscando informações públicas, informações mais amplas sobre uma determinada organização, porém, é bom trazer essa analogia do fingerprint que está dentro do footprint, mas que o objetivo principal dele é obter informações dos sistemas operacionais que estão ali dentro daquela organização, beleza? Tranquilo? Bom, beleza, professor. Agora eu já sei que o footprint é aquela fase inicial, né? A fase inicial do atacante, onde o objetivo é coletar o máximo de informações públicas possíveis sobre aquela organização. Beleza, ou seja, o objetivo é obter dados que ajudam a entender um pouco a infraestrutura do alvo ou da organização, beleza? Tranquilo? E aqui a gente pode até dar alguns exemplos, né? Que vale a pena a gente, além desses nomes de domínios, né? Topologia de rede, aqui a gente tem algumas ferramentas, né? Ferramentas como Recon NG, ferramentas como o próprio Maltego,
tá? Ou seja, RecallNG é um framework ali para reconhecimento, né, automatizada de coleta de informações. Já o Maltego, ele é uma ferramenta de análise de links, né, e coleta de informações sobre a rede social e a infraestrutura de uma empresa. Depois você pode pesquisar aí no Google, né, mas só para que a fins práticos, a fins didáticos, trazer isso como ferramenta para vocês, beleza? Bom, beleza. Essa é a fase inicial. Entretanto, a gente tem a segunda fase, que é a fase de varredura, beleza? Ou seja, essa fase de varredura, em específico, ela é a chamada de scanning, ou seja, é aqui que a gente vai fazer a varredura efetivamente, beleza? E o que seria, professor, qual seria a definição, né, da etapa de varredura? Ou seja, a varredura é a etapa onde o atacante, você, se for o atacante, digamos assim, você vai identificar os sistemas ativos, portas abertas, serviços que tem dentro de uma rede, beleza? Digamos assim, um processo de exploração mais detalhado após a coleta inicial, ou seja, após aquela coleta mais ampla, uma vez eu tendo a possibilidade de avançar nas etapas, eu vou fazer uma apuração, uma coleta de informações mais detalhada, mais apurada. Ou seja, já anota aí no seu caderno, que é a etapa onde os atacantes eles identificam sistemas ativos, portas abertas, e determinados serviços e diversos serviços, né, na rede, beleza? Ou seja, eu vou estar fazendo uma varredura na rede, beleza? É um processo, digamos assim, de exploração, digamos assim, exploração em relação à coleta dessas informações mais detalhada, tá? Mais detalhada, após a fase inicial, tá bom? E aqui a gente tem alguns métodos para isso. Quais seriam esses métodos? É bom a gente fazer essa correlação. Beleza, eu tenho a fase de varredura, onde eu vou fazer um escaneamento, né, na rede dos sistemas ativos, das portas abertas, dos serviços que estão rodando inerentemente nessas portas, beleza? Ou seja, eu vou fazer um trabalho de explorar, de coletar informações mais detalhadas. E tem alguns métodos que a gente usa para isso. Ou seja, um dos métodos que a gente usa é o tal do port scanning. O que seria esse port scanning? Seria a identificação das próprias portas abertas e serviços que estão escutando, que estão disponíveis no sistema, tá? Aqui a gente usa até ferramentas como o Nmap, por exemplo, para poder fazer esse escaneamento de porta, beleza? A gente tem um outro método que é o network scanning, ou seja, escaneamento de rede, tá? Ou seja, é no próprio escaneamento de rede onde eu vou identificar os dispositivos ativos, tá? E talvez as suas devidas configurações na rede, beleza? Uma vez que eu tenho port scanning, ou seja, é algo específico para saber quais são as portas que estão abertas, tá? Eu tenho também o método de network scanning, ou seja, o escaneamento de rede. Eu quero saber quais são os ativos que estão, os dispositivos, as máquinas, os servidores que estão respondendo na rede, beleza? E nós temos aqui também inerentemente o serviço, né, de fingerprint. Olha ele aí de novo. Ou seja, ele está totalmente, o fingerprint, todo esse processo de fingerprint, ele tá atrelado também, ele está muito junto, muito ligado, né, à etapa de varredura também, beleza? Ou seja, é aqui que a gente vai fazer determinar detalhes sobre alguns serviços que estão rodando naquela máquina, por exemplo, o SO e a sua respectiva versão, por exemplo, beleza? Falou em fingerprint, já traga à mente que é a versão do sistema operacional, beleza? Ou o nome, se possível, do sistema operacional, tranquilo? E a gente tem algumas ferramentas para isso, ferramentas práticas, tá? Ferramentas práticas como Nmap,
para a gente poder fazer a varredura de portas, né, que estão abertas, que estão fechadas, né? Nmap, a gente tem o próprio netcat para isso, ou seja, utilizado para ler. A gente consegue até ler e escrever dados, né, por meio da rede usando o netcat, mas o netcat ele consegue captar e muitas das vezes trazer alguns banners, né, uma vez que a gente manda um pacote, um datagrama usando o netcat para um determinado alvo. Dependendo se esse alvo estiver mal configurado, a gente consegue retornar um banner referente àquele serviço que está rodando, beleza? Tranquilo, galera? Então, olha como é que a gente tem a etapa inicial, né? Efetivamente aqui, do footprint, e logo em seguida a varredura, tranquilo? Agora, avançando um pouco mais, a gente teria o nosso processo de... Deixa eu colocar em outra cor. Vou colocar azul agora. A nossa famosa enumeração. O que seria essa enumeração? Beleza? Vamos lá. Nossa famosa enumeração, ou seja, é a etapa onde o atacante ele coleta informações detalhadas de usuários, grupos, recursos dentro de um sistema ou dentro da rede, beleza? O objetivo aqui, galera, não se esqueça, tenha sempre isso em mente, é obter informações mais específicas, mais granular, ou seja, como nome de usuário, grupos, serviços, estrutura de diretórios, se possível, ou seja, enumeração de servidores de arquivo, por exemplo. Já viu quando você está na rede, muitas das vezes você consegue enumerar quais são os diretórios que tem dentro do servidor de arquivo? Muitas das vezes aquele servidor de arquivo, um Samba, por exemplo, está configurado erroneamente, incorretamente, onde os diretórios estão públicos. Você consegue ver toda a árvore de diretório, né? Ou seja, o nosso objetivo aqui é efetivamente o quê? Coletar informações, tá? Informações detalhadas sobre o quê? Sobre usuários, grupos e diversos recursos na rede, tá? Como diretórios, por exemplo. Diretórios, se for ali um servidor de arquivo, beleza? Tranquilo? E aqui a gente tem os métodos para isso, eles são totalmente inerentes a todos esses caras aqui, tá? Método de enumeração de usuário, método de enumeração de recursos, ou seja, identificar contas de usuário e grupos em sistemas e serviços, tá? No que tange a enumeração de recursos, identificar, né, fazer a identificação de recursos compartilhados, como arquivos, impressoras, beleza? E diversos outros ativos da rede, beleza? E aqui a gente tem algumas ferramentas. É bom a gente fazer sempre essa correlação. A gente tem uma ferramenta chamada enum, ou seja, é uma ferramenta para enumeração de usuários e compartilhamentos de arquivos na rede, beleza? Em sistemas operacionais Windows, por exemplo. Beleza? A gente tem uma outra ferramenta prática também muito conhecida, é o SNMP Walk, beleza? Usada para coletar informações sobre dispositivos e suas devidas configurações via SNMP, perfeito? Agora, obviamente que todas essas ferramentas utilizadas para coletar essas informações de enumeração, elas serão mitigadas por meio de controles de acesso, né? Uma lista de controles de acesso, segurança de configuração de forma adequada dos equipamentos e assim sucessivamente, beleza? Agora, a nossa próxima etapa, nós temos o que? A famosa ganho de acesso. Beleza. Tranquilo. Professor, o que seria assim por alto, né? Ou seja, o ganho de acesso é a etapa onde o atacante ele explora, ou seja, aqui efetivamente ele vai explorar determinadas vulnerabilidades
Para quê, professor? Para obter acesso, efetivamente acesso não autorizado, seja em sistemas ou até dentro da rede, beleza? Ou seja, o objetivo aqui é conseguir acesso privilegiado ou total, tá? Ou seja, não se esqueça disso. O objetivo aqui é o acesso privilegiado, tá? Ou total ao sistema, o que pode permitir, muitas das vezes, por consequência, execução de comandos, ou até mesmo um controle do ambiente, do sistema operacional. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia, tá bom? Aqui que, em relação às ferramentas, vai aparecer a figura, né, dos famosos metasploit, tá? Ou seja, é uma plataforma para desenvolver e executar exploit contra alvos, beleza? Nós temos aqui uma ferramenta chamada Hydra, por exemplo, ou seja, é uma ferramenta na prática, né, utilizada para realizar ataques de força bruta em uma série de serviços de login, seja serviços de Samba, seja serviços de SSH, seja serviços de RDP, tá? Ou seja, é ataque de força bruta mesmo, beleza? E uma das formas de mitigar tudo isso, obviamente, é fazendo aplicações de patch, e atualizações de segurança, autenticação, né? Implementar autenticação multifator, tá? Senhas robustas, certo? Ou seja, por quê? Porque aqui esse ganho de acesso ele vai se utilizar de ferramentas práticas para explorar vulnerabilidade para que ele consiga efetivamente executar comandos por meio de um acesso não autorizado, beleza? E por último, nós temos o que? Uma vez que a gente ganhou o acesso, a gente quer manter esse acesso, beleza? Ou seja, é aqui que entra a criação de porta dos fundos. Aqui é bem simples, galera, tá? Não tem muito o que inventar. Nosso famoso backdoor. Tranquilo? Não tem muito o que inventar. O nosso objetivo aqui é persistir, ou seja, persistir o acesso futuro ao equipamento, ao servidor, à estação de trabalho, ao sistema web, beleza? Tranquilo? Garantir um acesso contínuo, beleza? Acesso futuro, um acesso contínuo, tá? Ou seja, a criação de portas de fundo é a etapa onde o atacante ele instala uma forma de acesso persistente no sistema comprometido, tá? Isso permite um acesso contínuo, né? Mesmo que a vulnerabilidade inicial seja corrigida, tá? Isso é muito comum, por isso que é muito perigoso a partir do momento que um atacante, ele tem esse ataque bem sucedido. É muito importante a gente verificar, né, se não ficou algum resquício, algum arquivo deixado pelo atacante para que ele consiga futuramente, mesmo com a vulnerabilidade corrigida, um acesso ali pelas portas dos fundos, beleza? Tranquilo? E aqui os métodos que ele usa os mais diversos possíveis, a implementação de software. Aqui a gente tem, ó, métodos. A gente tem a criação de softwares. Eles podem injetar algum software, guardar algum software ou até mesmo algum script ali dentro, tá, do sistema operacional, permitindo um acesso remoto àquele sistema, tá? Modificação, isso é um, né? Aqui entra também a modificação de arquivos de configuração, de configurações do sistema operacional, ou seja, alteração de configurações do sistema operacional ou de algum serviço dentro do SO para criar um ponto de entrada ali persistente, beleza?
Tranquilo, galera? Então, basicamente, essa é a visão geral aí dos ataques, tá? Das etapas do ataque, tranquilo? Ah, e eu não posso me esquecer que a gente tem também o encobrimento. Encobrimento dos rastros, né? Eu acabei esquecendo, né? Quase que eu esqueço, tá? Aqui, bom, o próprio nome já diz, né? Etapa onde o atacante ele tenta apagar, né? Ocultar evidências da presença dele, né? Aqui o objetivo é evitar a detecção, minimizar a possibilidade de ser rastreado, digamos assim. Então, o objetivo aqui é o quê? Evitar a detecção. Opa! Detecção. E minimizar, né? Minimizar a possibilidade de ser rastreado. Aqui ou identificado, né? Aqui é bem simples, tá? Ele pode fazer isso por meio de alguns métodos, né? Como exclusão, limpeza de log, né? Limpeza dos logs. Tá? Ele pode apagar, alterar, né? Apagar alguns registros de log para remover evidências, né? Das atividades maliciosas dele. Pode fazer alteração das datas, alterar data e hora dos arquivos que ele modificou, ou seja, modificar os timestamps para confundir investigadores, né, e dificultar o rastreamento, beleza? Tranquilo? Então, basicamente, seria essas etapas, né? Seriam essas 6 etapas aí para cobrir o que o edital está falando. Ou seja, resumindo, footprint, coleta inicial de informações sobre o alvo para planejamento de um determinado ataque. Varredura, identificar sistemas ativos, portas abertas, serviços, beleza? Avançou mais um pouquinho, a gente tem a enumeração, ou seja, onde a gente vai fazer a coleta de informações mais detalhadas sobre usuários, grupos e recursos, beleza? Fez essa enumeração, vamos, né, tentar fazer o ganho de acesso, ou seja, a exploração da vulnerabilidade para obter um acesso não autorizado a um determinado servidor, beleza? E, a partir do momento que eu tenho esse ganho de acesso, a gente tem o quê? A criação das portas dos fundos, ou seja, instalar um tipo de acesso persistente a um sistema comprometido. Para quê? Para que quando essa vulnerabilidade for corrigida, essa vulnerabilidade é essa que foi reconhecida e explorada na etapa de ganho de acesso, a gente conseguir manter aí, persistir o nosso acesso, beleza? E logo em seguida a gente tem a última fase ali, segundo o edital, de encobrimento dos rastros, ou seja, ocultar as evidências para evitar a detecção e rastreamento, beleza? Então, tranquilo. Então aí nosso gabarito aí, letra C, beleza? Valeu a pena fazer esse overview aí só pra gente ter uma ideia, tranquilo? Pra gente se situar na matéria também, tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2. Durante um ataque, um hacker utiliza ferramentas para identificar portas abertas. Olha que interessante. Identificar portas abertas em um servidor da vítima. Qual é a etapa do ataque que envolve essa atividade? E aí, galera? Bom, a gente já viu. Ou seja, é a varredura. Ou seja, é na própria varredura que a gente vai conseguir ter digamos assim, a descoberta de portas de serviços, né? Ou seja, a varredura ela envolve a identificação de portas de serviço em um sistema-alvo, beleza? Ou seja, portas e até mesmo determinados serviços, tá? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 3. Após comprometer, ou seja, já comprometiu um sistema operacional, um atacante decide criar uma conta de administrador oculta para garantir acesso futuro. Olha isso, garantir acesso futuro ao sistema comprometido. Qual etapa do ataque ele está realizando? Em que etapa do ataque ele está situado? Ou seja, ele está querendo garantir um acesso futuro ou garantir um acesso, o quê?
persistente. Qual é a etapa que fala sobre garantia de acesso futuro, garantia de acesso persistente? É a nossa criação das portas dos fundos, beleza? Tranquilo? Ou seja, é a etapa onde o atacante ele realmente insere mecanismos ali para acessos persistentes. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 4. Um atacante está usando uma ferramenta para explorar uma vulnerabilidade. Ele já está na etapa da exploração de uma vulnerabilidade conhecida em um servidor e conseguir obter um acesso não autorizado. Qual é a etapa do ataque que ele está realizando? Galera, se ele já está na fase de explorar uma determinada vulnerabilidade, para atingir, né, conseguir esse acesso não autorizado, obviamente que ele já está na fase do ganho de acesso, beleza? Já passou pela varredura, já passou pelo footprint, já passou pela enumeração, agora ele já está no ganho de acesso, beleza? Tranquilo? Ou seja, o ganho de acesso é a etapa onde o atacante ele realmente explora para obter o devido controle sobre o sistema. Tranquilo? Questão de número 5. Opa! Vamos lá. Um hacker realiza alterações no registro e limpa. Pô, galera, falou em limpar, a gente já sabe, limpar log, a gente já sabe que é encobrimento dos rastros, beleza? Ou seja, onde o atacante ele realiza as ações para apagar as famosas evidências. Beleza? De suas respectivas atividades, tranquilo? Então aí nosso gabarito aí, letra D. Questão de número 6. Em um ataque direcionado, um hacker realiza um mapeamento detalhado da rede para identificar o que? Dispositivos, serviços. Essa atividade é caracterizada por qual etapa? E aí, galera, se a gente está fazendo um mapeamento um pouco mais detalhado, como a gente já viu, a gente está na fase de enumeração, né? Ou seja, é a enumeração onde as informações detalhadas sobre recursos da rede são coletadas. Beleza? Tranquilo? Nosso gabarito aí, letra A. Questão de número 7. Vamos lá, questão de número 7. Durante um ataque, um invasor modifica os arquivos dos sistemas e configurações para garantir acesso contínuo. Olha aí, sem ser detectado. Qual é a etapa que melhor descreve essa ação? Galera, é a nossa famosa criação de porta dos fundos, ou seja, ele está modificando o sistema para garantir acesso futuro ou um acesso persistente, ou um acesso contínuo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 8. Em um teste de penetração, um especialista em segurança executa o quê? Um escaneamento para mapear o quê? Serviços e encontrar falhas de configuração na rede interna de uma organização. Qual etapa do ataque está sendo realizada? Ou seja, ele já está fazendo um mapeamento, um detalhamento sobre os serviços, sobre os dispositivos na rede. Qual é a etapa onde os detalhes específicos de rede e serviços são o quê? Identificados. Qual é essa etapa? É a própria enumeração, beleza? É na numeração que a gente tem ali, de forma detalhada, identificar informações sobre a rede, sobre serviços e tudo mais. Tranquilo? Nosso gabarito então é letra C. Questão de número 9, vamos lá. Qual etapa do ataque envolve a coleta de informações detalhadas sobre usuários e sistemas? Opa, tem uma etapa aqui que fala sobre detalhamento de usuários e sistemas para facilitar o acesso não autorizado, ou seja, coleta detalhada. Falou em coleta detalhada de informações sobre contas e serviços, refere-se o quê? Footprint? Não, né?
Criação? Não. Encobrimento dos rastros? Não. Ganho de acesso? Ganho de acesso já seria ali efetivamente o que? A exploração, né? Eu vou me utilizar de uma exploração para obter um determinado acesso, né? Então não seria. Então o nosso gabarito aqui seria a famosa enumeração, ou seja, é onde envolve realmente a coleta de detalhes, né? Detalhadas de informações sobre contas e sistemas, né? Por eliminação aqui seria a própria enumeração, beleza? Questão de número 10. Depois de comprometer uma rede, ou seja, a rede já foi comprometida, o cara já está lá dentro. Um atacante instala um rootkit para obter controle contínuo. Ou seja, além dele entrar na rede, ele já conseguiu explorar uma vulnerabilidade e instalar um rootkit ali dentro de um sistema. Beleza? Para controle de acesso contínuo, aqui a palavra-chave, né? Persistente, contínuo, né? Ou seja, a nossa criação de porta dos fundos, beleza? Ou seja, onde envolve a instalação de mecanismos, né, para controle efetivamente persistente, né? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 11, questão boa essa aqui, hein? Vamos lá. Cenário. Vou deixar vocês fazendo enquanto eu bebo um pouco de água aqui, só um minutinho. E aí, galera, vamos lá. João, um analista de segurança, está conduzindo uma avaliação de segurança em uma empresa, beleza? Sua primeira tarefa é o quê? Coletar o máximo de informações públicas. Falou informações públicas, já tem que vir na mente o quê? Footprint, cara. Sem medo de errar. Beleza? Sua primeira tarefa é coletar o máximo de informações públicas sobre o alvo, incluindo nomes de domínio, endereços IPs, informações de contato, informações publicamente disponíveis na internet. Já de cara é a primeira etapa do nosso ataque, digamos assim. É a famosa footprint. Beleza? Tranquilo? Questão de número 12. Vamos lá. Questão de número 12. Durante uma avaliação de segurança, um atacante utilizou técnicas de footprint, ou seja, como a gente falou na questão anterior, ou seja, coleta de informações públicas, para identificar servidores web vulneráveis de uma organização. Após essa etapa inicial, ele realizou uma varredura e encontrou uma... Ou seja, ele já conseguiu entrar na rede, ou não necessariamente, né? Às vezes ele pode estar fazendo uma varredura do lado de fora, né? Nos perímetros externos da empresa, né? Digamos assim, né? Não vamos ser precoce nesse tipo de entendimento, né? Após essa etapa inicial, ele realizou uma varredura e encontrou uma porta aberta associada ao serviço de FTP, ou seja, serviço de transferência de arquivo. O que indica que o atacante já conseguiu ganhar acesso ao sistema como administrador? Não, né? Opa! Não, né? Não, porque ele tá falando aqui que ele tá na fase ainda de varredura, né? Essa etapa de ganho de acesso é a fase de ganho de acesso, então não pode ser, tá? É uma etapa futura, tá? Então já não seria o nosso gabarito. Isso indica que o servidor de FTP provavelmente está utilizando a criptografia WPA2? Bom, não, WPA2 é um protocolo de criptografia para redes, o que? Wi-Fi, né? Não teria nada a ver com... Não tem nada relacionado, né, ao serviço de FTP, beleza? O atacante descobriu... Isso indica que o atacante descobriu que o serviço de FTP está ativo? Opa! Se a porta está aberta, indica que está ativo, tá? E pode ser potencialmente explorado? Sim, se está ativo, se a porta está aberta, a gente pode tentar ali fazer um acesso, né? Talvez tentar ali avançar nas etapas de ganho de acesso, por exemplo, para tentar explorar uma determinada vulnerabilidade. Então aqui realmente o nosso gabarito é letra C, beleza? As outras não seriam porque as comunicações SSL entre os servidores foram automaticamente comprometidas. Não faz muito sentido, né? Não há comprometimento automático ainda mais numa comunicação SSL, né? Não faz muito sentido, tá?
o atacante inseriu um keylog, também não faz sentido, porque essa etapa ela não está associada ainda com a etapa de varredura efetivamente, tranquilo? Então, o nosso gabarito é letra C. Vamos lá. Tá quase acabando. Penúltima questão. Um invasor foi capaz de mapear a rede de uma empresa utilizando técnicas de footprint. Olha a capacidade do cara. Já na etapa inicial, tá? Já na etapa inicial. Em seguida, realizou uma enumeração. Olha ele avançando. Isso que é o legal, né, de um ataque, né? Tu começa numa etapa inicial e você vai transitando entre as etapas posteriores e vai avançando, vai diminuindo, né? Vai reduzindo, vai voltando, né? Você consegue, né, fazer esse movimento, né? Em seguida, realizou uma enumeração das máquinas disponíveis. E identificou que uma das estações de trabalho estava vulnerável a um ataque de exploração de buffer overflow, ou seja, estouro de memória. Ou seja, o buffer overflow é muito conhecido por um ataque onde eu injeto um número excessivo de informações dentro de um campo, né? Digamos assim, um sistema web. Imagina que a gente tem um sistema web, pode ser um sistema web ou não, né? Mas imagina que a gente tem um campo onde esse campo em específico está vulnerável, né? Esse parâmetro que está recebendo determinadas informações esteja vulnerável a buffer overflow. O que isso significa? Que o sistema de back-end, por detrás dos panos, ele não está fazendo um tratamento, né, um tratamento em relação à limitação do quanto esses dados estão vindo de fora podem armazenar num local de memória, por exemplo, tá? Então, dependendo do tamanho das informações que estão entrando por meio desse parâmetro dentro do sistema, eu consigo injetar informações adicionais ali, e essas informações elas vão ocupar o espaço de memória, e como não tem um controle de limite, né, de armazenamento, né, de memória, eu consigo estourar esses limites por eu ter injetado um número excessivo de dados ali dentro, entendeu? E esse número excessivo de dados, eu vou me aproveitar para inserir o quê? Códigos maliciosos que, quando eles forem efetivamente armazenados nesse local de memória, ele, em algum momento do sistema, ele será executado. E quando ele for executado, eu posso conseguir ali obter um shell reverso, ou seja, um controle da máquina, né, efetivamente, tá? Ou executar qualquer tipo de ação. Não preciso não necessariamente ter o controle da máquina, mas esses dados que eu acabei de injetar, fora dos perímetros ali de armazenamento, quando ele for executado, ele pode causar uma ação danosa, digamos assim, beleza? Então vamos lá. Com isso, o invasor, ele o quê? Iniciou automaticamente um ataque de DDoS para sobrecarregar o sistema? Não, o ataque de DDoS, primeiro que ele já é um ataque distribuído, e aqui ele está falando que um invasor, já de cara, não tem como nem ser distribuído, tá? Então, se fosse um DOS aqui, talvez até poderia a questão, essa alternativa está certa, porque a gente conseguiria fazer um ataque de DOS, né, de negação de serviço, se utilizando de um buffer overflow, de uma vulnerabilidade de buffer overflow, tá? Para executar determinada ação ali dentro que vai sobrecarregar o sistema operacional, tá? Mas não é o caso, porque aqui é DDoS, e a questão está falando de um único invasor, tá? Então já não seria, já eliminaria essa opção. Com isso, o invasor conseguiu ganho de acesso, ou seja, o buffer overflow ele permite a gente fazer o famoso shell reverso, né? Ou seja, a gente conseguiu o shell, né, ali para a gente poder ter o controle da máquina e executar comandos arbitrários na estação de trabalho vulnerável. Ou seja, aqui efetivamente é o nosso gabarito, beleza? Tranquilo? Comprometeu todas as comunicações HTTPS, não faz sentido, né? O HTTPS não é comprometido automaticamente por um buffer overflow, não acontece isso, tá? Necessita agora
né, realizar um spoofing ARP para capturar o tráfego de rede. Bom, o spoofing ARP não é necessário, tá? Após um determinado ganho de acesso. Ou seja, esse spoofing ARP não faria sentido aqui nesse caso, nessa etapa do ataque, tá? Extrair as chaves de criptografia SSL dos servidores? Não, a chave SSL aqui elas não são extraídas diretamente por um buffer overflow, não faz sentido. O buffer overflow ele é um ataque específico para estouro de memória para a gente conseguir executar uma determinada ação, né? Seja para retornar o comando da máquina, né, do sistema operacional, ou executar outras ações danosas dentro da máquina, tá? Vamos lá, questão de número 14, última questão? Última questão. Vamos lá, última questão. Em uma fase inicial de um ataque, ou seja, a fase de footprint, o atacante realizou o próprio footprint para identificar os sistemas vulneráveis e varredura para localizar portas abertas. Após essa etapa, foi identificado um serviço antigo de HTTP, rodando em uma versão desatualizada e vulnerável. Ou seja, aqui a gente já conseguiria, em tese, fazer uma exploração de vulnerabilidade, né? O próximo passo do atacante foi o quê? Foi realizar um ataque cross-site script em todos os navegadores? Bom, o que vocês acham? O ataque cross-site script é aquele ataque que a gente se utiliza de uma brecha num determinado parâmetro do sistema para executar script executar ações em JavaScript, né? Por exemplo. Então, apesar de ele estar falando de um serviço web, né? Ele está falando que essa versão do HTTP desse serviço web é que está rodando uma versão desatualizada, então não teria algo a ver com... Ele não está trazendo informações mais detalhadas de que ele está explorando uma vulnerabilidade em algum parâmetro dentro do sistema, então por isso que não seria o cross-site script, o famoso XSS. Executar um ganho de acesso explorando a vulnerabilidade do serviço HTTP? Perfeito, ou seja, após identificar esse serviço vulnerável, eu posso me utilizar de um metasploit, por exemplo, para tentar explorar vulnerabilidade para aquela versão do HTTP, beleza? Então, perfeito aqui, né? Perfeito executar um ganho de acesso. Tranquilo, galera? Bom, galera, eu vou pausando aqui, conseguimos chegar no final, tá? Se você chegou até aqui, quero te agradecer, significa que você está focado, firme aí no teu propósito aí para estudar para esse concurso do BNDES, tá? E quero te parabenizar se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, dê teu joinha, tá? Inscreva-se aí no canal se você não é inscrito, né? E coloque aí, cara, um comentário sobre o que você achou. Passa um feedback pra gente, tá? Até dos pontos fracos, dos pontos fortes, do que precisa ser melhorado, quais são os exemplos, deem sugestões de aula, né? Deem sugestões de exercício, que aí a gente tenta trazer com mais detalhes aqui nas próximas aulas, beleza, galera? Então, quero agradecer imensamente para você que ficou até aqui, cara, até aqui. Realmente, se você chegou até aqui, certamente você vai ser aprovado, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.